Ranking de mortes de Harry Potter. Lavender Brown. Ela teve uma morte rápida, mostrada em poucos segundos de tela. Ainda assim, a forma como aconteceu foi brutal e impactante. Colin Creevey. Mesmo sem cena de morte nos filmes, o fato de ser um personagem tão jovem e sempre fiel a Harry torna sua perda ainda mais triste. Alvo Dumbledore. A morte do diretor foi um divisor de águas na história. O choque maior foi descobrir que tudo fazia parte de um plano, deixando um misto de dor e decepção. Edwige. A coruja de Harry morreu protegendo. Uma morte rápida, mas extremamente simbólica, marcando o fim da infância do protagonista. Cedrico Diggory. Sua morte em O Cálice de Fogo é uma das mais emocionantes, especialmente pela reação do pai. Esse é meu garoto. Um momento devastador para os fãs. Sirius Black. O padrinho que representava uma figura paterna para Harry se foi em uma batalha. Sua perda deixou uma lacuna enorme na vida do protagonista. Severus Snape. Revelado como protetor de Harry até o fim, Snape morreu olhando nos olhos de uma mulher que sempre amou. Um dos momentos mais intensos da saga. Fred Weasley. A morte do gêmeo querido abalou profundamente os fãs. Ele partiu em meio a uma risada, deixando não só a família destruída, mas também o irmão George, marcado para sempre. Dobby. O elfo doméstico morreu salvando Harry e seus amigos. Seu túmulo simples com a inscrição "Aqui jaz Dobby, um elfo livre", é lembrado como uma das cenas mais tristes e emocionantes de toda a série. Top 15 plot twists de Harry Potter. Número 15. Quirrell era o verdadeiro vilão. Número 14. A profecia de Trelawney. Número 13. Rita Seeker era um animago ilegal. Número 12. A morte de Lavender Brown. Número 11. Neville podia ter sido o escolhido. Número 10. Tiago era um valentão. Número 9. Hermione Granger usou um vira-tempo para participar de todas as aulas. Número 8. Sirius Black era um bom homem. Número 7. Severus Snape era o príncipe mestiço. Número 6. A morte de Dumbledore. Número 5. Draco Malfoy não conta para Bellatrix que a pessoa capturada era de fato Harry Potter. Número 4. Pedro Pettigrew não estava morto e passou anos morando na casa dos Weasley se disfarçando de perebas. Número 3. Acho que não falei nada sobre o cemitério, professor. Número 2. Harry Thiago Potter era a última Horcrux. Número 1. Severus Snape possuía um amor eterno por Lilian Potter e faria de tudo para salvar seu filho. Fatos de Harry Potter que os fãs precisam aceitar. Narcisa era racista, uma ótima mãe para Draco que sempre se preocupou com ele, mas nunca uma boa pessoa. Tiago era um valentão e Snape por muitos anos foi a vítima. Dumbledore era manipulador e foi responsável por muitas mortes. Ele podia ter um plano maior, mas não quer dizer que não errou muitas vezes. Lila Brown merecia um namorado e um final melhor. Sirius viu Tiago no seu fim e não Harry. Apesar de amar muito a filha, ele provavelmente buscou conforto no rosto familiar de seu amigo. Molly não era uma mãe perfeita. Ela era longe de ser péssima, mas era bem conservadora em seus costumes, implicando com muitas escolhas de seus filhos. Ela ignorou Rony em muitas ocasiões, comprando um traje novo para Harry, que tinha dinheiro, e deixando Rony usar roupas velhas e empoeiradas, e sempre deixou claro que queria muito uma menina. Harry foi um amigo ruim para Neville em muitas ocasiões. Draco não tinha muita escolha sobre sua vida. Ele era covarde, mas em muitas ocasiões demonstrou que não odiava Harry e que apenas estava tentando sobreviver. 3 fatos incríveis sobre Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1. Número 1. A parte 1 e a parte 2 das Relíquias da Morte foram filmadas ao mesmo tempo. E a última cena gravada foi justamente a de Harry, Rony e Hermione escapando do Ministério da Magia. Após o fim das filmagens, houve um grande churrasco para comemorar, e Rupert deu sorvete a todos do caminhão de sorvetes que ele havia comprado. Número 2. Quando Harry, Rony e Hermione invadem o ministério usando a poção Polissuco, Hermione se transforma em uma bruxa chamada Mafalda Hopkins, a mesma bruxa que havia enviado Harry a intimação para o julgamento em A Ordem da Fênix. Número 3. Embora livros e filmes nunca confirmem qual comensal da morte matou Edwiges, acredita-se que tenha sido Snape. Ele teria feito isso como uma forma de proteger Harry, já que Edwiges revelaria facilmente quem era o Harry verdadeiro, ao tentar
salvá-lo. Número 4. Com o casamento entre Remo Lupin e ninfadora Tonks, por exemplo, Remo se tornou parente por aliança de diversas famílias puro sangue, como os Malfoy, os Black, os Weasley, os Potter e até os Longbottom. 3 fatos incríveis sobre Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1. Número 1. A parte 1 e a parte 2 das Relíquias da Morte foram filmadas ao mesmo tempo. E a última cena gravada foi justamente a de Harry, Ron e Hermione escapando do Ministério da Magia. Após o fim das filmagens, houve um grande churrasco para comemorar, e Rupert deu sorvete a todos do caminhão de sorvetes que ele havia comprado. Número 2. Quando Harry, Ron e Hermione invadem o Ministério usando a poção Polissuco, Hermione se transforma em uma bruxa chamada Mafalda Hopkins, a mesma bruxa que havia enviado Harry a intimação para o julgamento em A Ordem da Fênix. Número 3. Embora livros e filmes nunca confirmem qual Comensal da Morte matou Edviges, acredita-se que tenha sido Snape. Ele teria feito isso como uma forma de proteger Harry, já que Edviges revelaria facilmente quem era o Harry verdadeiro, ao tentar salvá-lo. 3 conexões da vida real em Harry Potter. Uma referência clara às inspirações do mundo real é a relação entre os Comensais da Morte, que seguem Voldemort em sua busca por criar a raça perfeita de bruxos puro sangue. Isso soa familiar? Basta olhar para trás na história, lembra muito o movimento nazista e sua obsessão por construir uma raça pura. Número 2. Enquanto muitos nomes dos filmes foram apenas inspirados por nomes reais, alguns vêm de pessoas que realmente existiram. Nicolau Flamel, por exemplo, realmente viveu no século XIV na França. Embora não se possa provar que ele era mesmo um alquimista, possuía uma biblioteca extensa de textos sobre alquimia. Número 3. Os ataques dos Comensais da Morte no início do Enigma do Príncipe lembram bastante os ataques reais feitos pelo IRA, Exército Republicano Irlandês, contra o Império Britânico em busca de independência. Eles coincidem com vários ataques de 1996, ano em que o filme se passa, já que muitos esquecem de que a história de Harry Potter é ambientada nos anos 90. Você conhece essa teoria de Harry Potter? A Pedra da Ressurreição pode ser mais sinistra do que parece. Quando Harry está caminhando para a própria morte, a pedra lhe dá forças. Mas porque Tiago, Lilian, Remo e Sirius o encorajaram a morrer. Sirius nunca sugeriu que sacrificaria o afilhado para salvar o mundo bruxo. Talvez a pedra faça o usuário ter alucinações de espectros realistas que o convencem a morrer. E ela de fato enlouqueceu o segundo irmão, assim como o espelho de Orsed ou o véu do Departamento de Mistérios também podem fazer. A pedra supostamente, seguindo essa teoria, seduziria o usuário de tal forma que ele esqueceria de viver. Você conhece essa teoria de Harry Potter? Regulus Black, ou RAB, irmão de Sirius, foi o primeiro a descobrir sobre as Horcruxes. E ele realmente chegou até a Horcrux mais bem guardada na caverna. Ele entrou lá com um monstro, o elfo doméstico que servia sua família, e conseguiu o medalhão. O medalhão foi entregue ao monstro, e Regulus disse para ele ir embora imediatamente e deixá-lo para morrer. Ele então foi puxado para dentro da água pelos Inferi, que em teoria são corpos mortos reanimados. Mas o que é realmente horripilante é que, quando ele foi levado para baixo, muito provavelmente acabou se tornando um Inferius também. Então é bem possível que ele estivesse entre os Inferi que atacaram Harry e Dumbledore em O Enigma do Príncipe. Você sabia disso sobre Harry Potter? No segundo filme, Harry mostra que está sem uma meia. Para essa cena, Daniel precisou raspar um dos lados da perna. Alan Rickman sabia coisas sobre Harry Potter que a maioria das pessoas não sabiam. Rowling deu a ele spoilers da história para ajudá-la a interpretar Snape de uma forma mais profunda. Os atores não podiam praticar esportes de contato porque não eram seguros. Então, no tempo livre, jogavam golfe. A personagem da Murta que geme foi inspirada em todas as garotas chorando que Rowling encontrava nos banheiros ao longo dos anos, especialmente em baladas. As cores têm um significado mais profundo no mundo de Harry Potter. O vermelho representa bondade, por isso os alunos da Grifinória usam roupas vermelhas, e os Weasley têm cabelos ruivos. O verde está associado a eventos negativos, como quando Harry viu um clarão verde quando seus pais morreram, que é a cor do feitiço Avada Kedavra. Rowling revelou depois de concluir a série que Dumbledore era gay. O patrono de Hermione é uma lontra, e o de Rony é um Jack Russell Terrier, que é conhecido por caçar lontras. Curiosidades de Harry Potter. J.K. Rowling criou o quadribol depois de uma grande briga com um então namorado. Ela disse que não lembrava da conexão entre a briga e o jogo, exceto que talvez no fundo da minha alma eu gostaria bastante de vê-lo ser atingido por um balaço. Hermione tinha dentes da frente grandes e quase os teve no filme. Emma Watson chegou a usar dentes falsos, mas quando a equipe percebeu que ela não conseguia falar direito,
acordo com eles, decidiram tirá-los. Em Harry Potter e a Ordem da Fênix, Arthur Weasley deveria morrer originalmente, mas sua morte foi substituída pela de Sirius. Em O Prisioneiro de Azkaban, a professora Trelawney se recusou a sentar em uma mesa com outras 12 pessoas, porque ela seria a 13ª, e acreditava que a primeira a se levantar depois disso morreria. Em A Ordem da Fênix, 13 membros da Ordem estão sentados juntos, e Sirius foi o primeiro a se levantar. Os banquetes de comida em Harry Potter e a Pedra Filosofal eram de comida real, mas não eram muito gostosos, já que estragavam rápido por causa das luzes quentes do set.